Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Informo os senhores e senhoras deputados que a ata da sessão anterior foi enviada por e-mail para cada um de vocês. Passamos, então, a breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Sargento Lima. Presidente, eu gostaria que o senhor também me inscrevesse para a possibilidade de, ou no grande expediente, ou, aliás, na palavra livre, só para me registrar. Obrigado. Ok, deputado. Inscrito. Presidente. Eu gostaria de me inscrever também. Sim, deputado Carlos Humberto. Deputado Mauro, presidente, eu acho que eu já estou inscrito, né, o GSE. Ainda não, deputado. Bom, eu me inscrevi, sim, pelo e-mail. Eu me inscrevi ontem ainda, enfim, vou ter que ver, então. Porque abre às 8 da manhã a inscrição. Se Vossa Excelência escreveu ontem, provavelmente não chegou aqui. Deixa eu ver. Mas eu vou inscrever Vossa Excelência agora. Foi feito hoje de manhã. Eu vou verificar, então, o que houve, porque essa informação não chegou para nós aqui na mesa. Também pedi inscrição, senhor presidente. Não sei se está aí já. Vossa Excelência é quem vai usar a palavra nesse exato momento, deputada Marlene Fengler. Muito bem. Então, muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, colegas. Eu hoje só quero fazer uma manifestação bem breve, mas não teria como não falar sobre isso hoje, sobre o resultado das eleições, especialmente a importante participação das mulheres nessa eleição. Nós tivemos claro, por força também da questão das cotas, mas tivemos uma participação muito grande, muito efetiva das mulheres nessa eleição. E não só como candidatas, mas com um número expressivo de mulheres eleitas nas câmaras de vereadores e também nas prefeituras aqui em Santa Catarina, mas no Brasil como um todo. E aqui na capital tivemos uma eleição expressiva, né? Tivemos 5 mulheres eleitas aqui, de diversos partidos, mas o importante é que as mulheres começam a conquistar um espaço maior, né? Somos mais de 50% das eleitoras e do povo brasileiro, e isso não se traduz em mandatos. Mas ficou claro nessa eleição que realmente as mulheres começaram a entender a importância de participar do processo eleitoral e que esse quadro só muda, né? Não adianta só a gente ter as cotas, elas são importantes durante um determinado período para que possa haver essa maior participação, mas se as mulheres não participarem efetivamente também, essas vagas não vão ser preenchidas. Então, muito importante isso, parabenizo a todas as mulheres que de alguma forma participaram, tiveram a coragem de encarar o desafio e de serem candidatas, porque não é fácil, mas é importante e é necessário. Então, a todas que se dispuseram, que participaram, que trabalharam nesse período, eu parabenizo e acho que deve ser um estímulo e uma motivação para que nas próximas eleições a gente tenha mais mulheres participando e se elegendo, para que a gente possa ter nos espaços de poder, nas câmaras, nas assembleias, a gente possa ter mais mulheres defendendo a questão da equidade, né, quer seja de gênero, mas também a diversidade cultural, racial, né, LGBT+, enfim, todo o povo que nos caracteriza como um país, como uma sociedade, deve, de alguma forma, estar representado dentro dos nossos espaços de poder. E acho que essa eleição começou uma mudança muito grande nesse sentido, e eu fico muito feliz e não poderia deixar de manifestar isso aqui hoje, e dizer que estamos no caminho certo, e sem dúvida nenhuma, essa foi uma mudança de paradigma e daqui para frente tenho certeza que vamos ter muito mais mulheres participando nas próximas aqui na Assembleia Legislativa e em todos os espaços, mais mulheres com um olhar, né, mais humano, enfim, essa sensibilidade, mas acima de tudo, a importância de estarmos representadas
né, já que representamos mais de 50% da população brasileira. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Deputada Marlene, deputada, presidente, pela ordem, presidente. Sim, deputada sim, deputada. Marlene, eu não poderia deixar de pedir para compartilhar essa sua fala, já que eu não posso falar, que eu estou com a boca cheia de ponto, aí, ó, né? E, enfim, faço das tuas palavras as minhas palavras, certo? O MDB fez 20 e 11 se elegeram, 20 candidatas, 11 se elegeram. Mas eu não posso falar muito, entende? Porque eu fiz um implante ósseo e pode sangrar. Então, mas eu quero fazer das tuas palavras, que foram maravilhosas, realistas, né? Aliás, uma grande deputada, né? As minhas palavras também, tá bom? Um beijo, querida. Obrigada, deputada. Obrigada também. Agora sim, ainda em breves comunicações, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Deputado Kennedy Nunes terá o tempo de até 10 minutos, com direito a partes. Bom, quero cumprimentar os deputados e as deputadas que estão na sessão de hoje, aos catarinenses, aos colegas de imprensa. Aproveitar na fala do que a deputada Marlene e a deputada Ada validou com relação à participação, não só das mulheres, eu quero dar parabéns a todos que participaram, né? Foi um número excessivo de candidatos, talvez a gente nunca teve tantos candidatos, principalmente a vereador e também a prefeitos, por conta que foi a primeira eleição que não tivemos as coligações nas proporcionais, isso fez com que cada dirigente partidário tivesse a obrigatoriedade de preencher a ficha, ou seja, a chapa de candidaturas para ter a possibilidade de eleição. O que a gente viu, assim, é que houve uma abstenção muito grande, né? Em Joinville, deputado Márcio, Joinville que tem 404 mil eleitores, 107 mil eleitores não foram votar, e somando a abstenção nulos e brancos, ultrapassou 33%, ou seja, eu sei que as pessoas estão chateadas, né, deputada Marlene, com a política, mas não adianta. Se é uma hora que a gente é igual, é na política. A gente vale um. Aquela fala que na justiça todos somos iguais perante a lei não é verdadeira, porque cada vez fica mais claro de que quanto tem de importância o teu advogado, quanto você pagou bem o teu advogado ou não, porque daí isso pode sim ser muito pesado na questão da justiça. E, infelizmente, quando nós somos verdadeiramente a gente acaba, muitas vezes, não valorizando a maior arma que a gente tem, que é do voto. Parabéns aos deputados que se elegeram, que Deus possa dar sabedoria, discernimento e coragem para conseguir cumprir o que prometeram diante do momento de crise que vamos passar, e estamos passando ainda. Vai ser muito complicado, mas que cada um tenha a ciência que é no momento de crise que aparecem as oportunidades. Parabéns aos que não se elegeram também. Eu sempre falo isso porque eu sou uma prova, né? Minha primeira eleição, deputada Ada, foi em 1988. Eu tinha apenas 18 anos. E eu decidi sair candidato a vereador. Na época, os vereadores... Olha só essa história bonita que eu tenho, deputada Ada, eu sei que a senhora vai gostar. Na época, só podiam os vereadores assumirem em março, não era em janeiro, era em março. E, na época, só poderiam assumir vereadores a partir dos 19 anos. E eu tinha 18 anos. Completaria 19 anos no dia 16 de janeiro de 1989, deputada Marlene. E eu queria, porque queria sair candidato a vereador em 88. Isso daí era julho, junho. Eu tinha 18 anos, mas não poderia assumir. Um dia, o
o falecido, na época, deputado federal Luiz Henrique da Silveira levou em Joinville o nosso pai da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. E eu me lembro muito bem que eu fui recepcioná-lo lá no aeroporto de Joinville. Coloquei um terno branco, linho, que eu tinha de linho branco, com uma gravata de crochê vermelha, parecia um termômetro, né? E eu fui na cerca, eu sei que a deputada a Ada não pode rir, mas eu tenho que colocar. Eu fui na cerca, deputado Márcio Vieira, na cerca da pista do aeroporto, quando o Luiz Henrique desceu com o Ulisses Guimarães no avião, eu gritei lá da cerca: doutor Ulisses, eu quero ser candidato. E quando eu gritei isso, veio o Luiz Henrique, o motorista do Luiz Henrique era o Manuel Mendonça, o Maneca. Ele tinha um Opala Diplomata. O Luiz Henrique me colocou dentro do Opala, foi o Manuel Mendonça na frente, com o doutor Luiz Henrique, e atrás foi eu e o Ulisses Guimarães sentado do aeroporto até a Câmara de Vereadores, onde ele ia fazer a palestra. E quando, nesse trajeto que tem lá da Câmara de Vereadores até o aeroporto, eu expliquei para ele, eu disse: doutor Ulisses, eu tenho 18 anos, eu quero sair candidato a vereador, mas quando eu for assumir, se eu ganhar, eu já vou ter 19 anos. E quem entrou no Tribunal Superior Eleitoral para conseguir o meu registro de candidatura foi Ulisses Guimarães. Isso daí faz parte da minha história, né? A deputada Ada de Luca, que teve a grande satisfação de trabalhar com ele lá no Congresso Nacional, sabe que ele sempre dava essa oportunidade aos novos. Eu precisava, e é bom todos os candidatos ouvirem isso, eu precisava de em torno dos 2.800 votos para me eleger. Sabe quantos votos eu fiz, Marlene? 186 votos. Precisava de 2.800, eu fiz 186. Deputado Nazareno, quando perguntavam para mim: Kennedy, tu perdeu a eleição? Eu dizia: não, eu não perdi, quem perdeu foi Joinville. Bom, eu conto essa minha história porque se eu estou no meu 4º mandato de deputado, já fui outras 2 vezes vereador, se eu já disputei uma eleição de segundo turno na maior cidade da prefeitura, na maior prefeitura de Santa Catarina, é porque eu comecei lá atrás com 186 votos. Então, todos os candidatos que precisavam de 2.800 e que fizeram apenas 186, eu digo: cara, é um bom passo, é o primeiro passo, continue. Se essa é a sua intenção de servir as pessoas, continue. Então, essa é a minha palavra para todos os candidatos que não alcançaram os votos, né? É verdade que às vezes a gente dá vontade de dizer o que muitas vezes a gente recebe nos coisas de um camarada lá dizendo que não, porque, mas não é assim, não tem jeito, né? Um número excessivo de candidatos, presidente Mauro Nadal, e um número excessivo também de pessoas que não quiseram, por opção, exercer o direito do voto. Falando nisso... Bela história, deputado Kennedy. Obrigado, deputada Ada. Muito obrigado. Bela Essa história. é uma história que me faz ter muito orgulho quando a gente relembra essas coisas, né? É muito legal. Mas eu queria pedir aqui aos nobres pares para que a gente pudesse colocar aqui, eu não sei vocês, mas eu ainda continuo recebendo uma série de chamadas de pais e alunos e diretores de escolas particulares, porque eles estavam todos preparados para retornar ao trabalho mediante todas as condições que foram colocadas pelo COIS, que é o comitê que determina as questões, e de uma hora para outra houve uma decisão da Justiça aqui de Santa Catarina, do desembargador, que deu uma liminar fechando as escolas. Eu já ouvi dizer que decisão de juiz não se discute, se cumpre. Tem que se cumprir, mas eu tenho direito de discutir. Eu tenho direito de discutir, eu tenho direito de falar. E é sobre isso que eu queria falar. Escuta aqui, ó, é muito tranquilo para um funcionário público que está completamente com seus salários em dia e que muitas vezes está trabalhando em home office já todo esse tempo, dar uma decisão onde coloca
os proprietários de escolas particulares e os pais que não têm aonde deixarem os seus filhos numa condição muito complicada. E o meu pedido ontem para a governadora foi exatamente no sentido do Estado recorrer desta decisão do desembargador que mandou fechar as escolas de novo. Nós não podemos mais passar por esse momento. É por isso que deixo aqui o meu pedido para que o governo do Estado possa fazer essa manifestação de recorrer dessa decisão do tribunal. As escolas precisam poder abrir. Não é possível, o eleitor não entende como é que a escola abre para votar, para as pessoas exercerem um voto, e essa mesma escola não abre para as crianças estudarem, sendo que as crianças têm um baixíssimo índice de, não só letalidade, porque é 0,00001% de letalidade, mas principalmente porque as crianças elas são muito mais resistentes a essa questão do vírus. Por isso eu deixo aqui a minha manifestação e o pedido para que todos nós possamos dar a oportunidade das escolas abrirem. A decisão se a criança, deputado Gessé, vai ou não para a aula tem que ser do pai e não de um juiz que está no ar-condicionado muito bem empregado. Muito obrigado, senhor presidente. Nos próximos 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Carlos Humberto. Pela ordem, presidente. Eu fiquei Pela ordem, deputado Gessé. Em que sequência aí eu fiquei logo após o deputado Carlos Humberto, Vossa Excelência falará. Obrigado. Presidente Mauro, se o deputado Gessé quiser falar primeiro do que eu, não tem problema. Não, eu estou tranquilo. Pode falar, Humberto. Deputado, fica tranquilo. Ok. Boa tarde, deputados, deputadas. É um prazer voltar aqui na tribuna, depois das eleições que transcorreram aí de maneira um tanto quanto tranquilas em Santa Catarina. Foram muitas abstenções. Me chama a atenção também a questão dos votos brancos, dos votos nulos também, que tiveram significativo aumento. Mas, no geral, o catarinense foi às urnas, escolheu os seus representantes. Eu, particularmente, aqui em Balneário Camboriú, tivemos êxito nas eleições. Eu aproveito o espaço para parabenizar os nossos adversários, a população de Balneário Camboriú, os nossos eleitores, que todos eles tiveram uma grande participação. A eleição é assim, poucos ganham, muitos perdem, mas passado o período eleitoral, quem ganha tem a responsabilidade de administrar, tem que sentar na cadeira, parar de festejar e começar a trabalhar. E na tarde de ontem, senhor presidente Mauro de Nadal, eu tive a grata satisfação, até encontrei o deputado Kennedy lá, de ter uma demorada reunião com a governadora Daniela. Participaram da reunião o coronel Dionei, que é o nosso comandante-geral da Polícia Militar, o senhor Valdez Rodrigues, do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Foi uma reunião muito proveitosa, onde nós tratamos dos assuntos inerentes aqui ao litoral norte catarinense, Balneário Camboriú, Cota Esmeralda. Nós, por repetidas vezes, ao utilizar a tribuna aqui na Casa Legislativa, cobrávamos sobre a questão do efetivo da Polícia Militar, Operação Veraneio, o nosso centro de eventos de Santa Catarina, que é construído aqui em Balneário Camboriú, que conta com recursos federais, estaduais e municipais, que está com o seu processo de licitação para concessão à iniciativa privada por 20 anos em andamento. Falamos também da questão do alargamento da faixa de areia de Balneário Camboriú. Mas tivemos uma boa receptividade por parte da governadora, e é nosso dever aqui, quando temos que elogiar, ela nos recebeu muito bem, nos deu uma notícia muito boa. Receberemos aqui no 12º Batalhão de Polícia Militar 175 policiais militares novos que ficarão aqui até o mês de março,
que é quando dura a Operação Veraneio. A senhora governadora, ela se mostrou conhecedora e partícipe de toda a questão da licitação do nosso centro de eventos. São 120 milhões de reais investidos aqui, um equipamento fomentador do turismo fantástico. A governadora, durante a reunião, ligou para o seu Mané Ferrari, que é o presidente da Santur, e o processo transcorre bem, as expectativas são muito boas, são muitos os interessados na administração desse equipamento. No próximo dia 24, nós teremos a abertura das propostas e nós continuaremos acompanhando para que esse processo chegue ao fim de uma vez por todas e que, a partir de 2021, com o fim da pandemia, que a gente espera aí que a vacina venha o mais rápido possível, a gente tenha esse equipamento em função do catarinense funcionando, né? Será toda uma região, ele está instalado em Balneário Camboriú, mas é toda uma região que se beneficiará deste que é o maior centro de eventos do sul do Brasil, com certeza o mais moderno. Nós fizemos diversas visitas lá, o que tem de melhor está colocado ali, uma construção fantástica, e eu aproveito para parabenizar todos os ex-governadores, secretários de turismo, ao prefeito Fabrício aqui de Balneário Camboriú, a toda a nossa equipe aqui também, ao governo federal pela sua participação. Eu estou muito confiante que nós estamos chegando ao fim dessa novela aí que se estende há bastante tempo, e pelas informações que tive ontem e que me deixaram muito feliz, acho que a gente está chegando, estamos muito próximos de ter esse centro de eventos concedido à iniciativa privada e logo, logo pronto e funcionando. O senhor Valdez do IMA nos deu um breve relato também de como está a questão da licença de instalação. Já existe a licença prévia, agora falta só a licença de instalação para o início das obras do alargamento da faixa de areia central, da reestruturação da faixa de areia central aqui em Balneário Camboriú. Toda a documentação já foi apresentada pela Prefeitura, os técnicos do IMA estão fazendo a última análise. É uma praia importante, é uma obra de grande monta, que vai ter muita visibilidade em Santa Catarina, no sul e no Brasil inteiro. Então, é correto que o IMA tome todas as precauções possíveis para que, quando libere a licença e quando do início da obra, que já tem a concorrência, já tem o vencedor, já tem toda a questão do financiamento, já está tudo pronto, falta só essa licença de instalação para que a obra se inicie, para que, quando ela inicie, não tenha nenhum problema de ordem jurídica aí para atrapalhar o início e a conclusão dessa obra, que é aguardada por toda Santa Catarina, aqui pelo litoral norte e pela população aqui do município do estado de Santa Catarina. Portanto, agradeço muito a Polícia Militar pela receptividade, foi muito boa, o Coronel Dionei, que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer ontem, ao senhor Valdez do IMA, mas principalmente a senhora governadora Daniela pela receptividade. Me somo aqui também às palavras do deputado Kennedy Nunes quanto à volta do ensino, né, que nós temos, o governo do estado tem que recorrer dessa decisão. No mundo todo, as aulas são colocadas como atividades essenciais, que ficaram por muito pouco tempo paradas. Nós já temos um problema sério de educação no Brasil, seríssimo, né? Eu acredito que seja o nascedouro da nossa desigualdade, de todos os nossos problemas, a falta na qualidade, né? Quantidade nós temos, mas é na falta da qualidade de um bom ensino, de uma boa cultura às nossas crianças e jovens, e nós não podemos mais ficar sentados esperando. Portanto, me somo às palavras do deputado Kennedy. No mais, presidente Mauro, como a governadora do estado foi diagnosticada com Covid na manhã de ontem, e eu estive mais de 2 horas com ela ontem lá no centro administrativo, apesar de não ter sintoma nenhum, nós ficaremos aí 72 horas em isolamento, até nós fazemos o nosso exame, para que a gente respeite também
toda a questão do que é imposto pelas autoridades sanitárias no que diz respeito nessa pandemia que a gente vive ao coronavírus. Muito obrigado ao senhor, aos demais deputados, uma boa semana de trabalho a todos nós. Obrigado. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Gessé Lopes. O teu microfone está desligado, deputado. Agora sim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Quero iniciar aqui a minha fala de hoje mostrando uma reportagem da NSC. Pode passar a imagem. Então, passou a imagem? Manifestantes bloqueiam a rodovia de Florianópolis em protesto por morte de adolescente de 12 anos. Uma das vias da rodovia foi fechada. O protesto ocorre no dia seguinte à morte de adolescente de 12 anos durante a ação da PM no Morro da Costeira. Pode tirar a imagem. Também tenho aqui imagem da manifestação. Pode passar o vídeo. Então, nitidamente, e eles têm todo o direito de se manifestar, mas nitidamente uma organização político-partidária, bem organizado, com grito de guerra, dizendo aí que são resistentes, né? Gostam muito de usar essa palavra, e perguntando quantas mães ainda têm que chorar para essa guerra acabar. Neste contexto, o que parece? Parece que o policial, as polícias subiu o morro num dia comum, normal, e num ato de puro racismo, matou um adolescente, estudante, que estava indo para a escola, e depois indo com a sua família, voltando para casa, e foi morto pela polícia. Parece que a polícia assassinou um adolescente de 12 anos. Mas, de fato, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que a PPT de Florianópolis ela foi acionada porque foi avistado no morro, na madrugada de quinta-feira, 2 pessoas que estavam amarradas num poste em domínio do tráfico de drogas. A polícia entrou no morro imediatamente e, em algum momento, teve que largar o carro e seguir a pé na incursão, porque era impossível chegar com o carro, e eles avistaram a pessoa amarrada no poste, já machucada por causa dos apertões da corda, e ali estava já há mais de 3 horas. E tem uma imagem dele, pode passar a imagem. Essa imagem que eles chegaram no local e fizeram do rapaz, então, que estava preso às cordas. E ainda, pode tirar a imagem, e ainda, no local, encontraram mais uma vítima, namorado era um casal de homossexual deste rapaz. Encontraram uma outra vítima, uma segunda vítima, que é namorado desse rapaz. Quando estavam desamarrando, atendendo os 2 jovens, apareceu um grupo de traficantes, se assustaram com a presença da polícia e começaram a atirar na polícia. E a polícia, então, logicamente, revidou e começou a trocação de tiros. Depois da debandada dos traficantes, a polícia foi fazer uma varredura no local e encontrou, então, um estudante na madrugada de quinta-feira com um grupo de traficantes morto no chão. Está ali, então, tem a imagem do estudante. Pode passar. Então, este aí é o estudante morto pela polícia, a vítima da sociedade. Pode tirar a imagem. Ali está escrito que vai brilhar no céu mais um anjinho. E com esse anjinho também estava ao lado do seu corpo, uma pistola canique
9 milímetros. Além disso, foi encontrado com um grupo pistola Glock 9 milímetros, meu sonho de consumo. Um carregador alongado de 9 milímetros, 2 carregadores comuns de 9 milímetros, 30 munições 9 milímetros, 20 porções de cocaína, 3 porções de crack, 2 porções de maconha, uma balança de precisão, e tudo foi fornecido para a INSC, que não colocou nada na reportagem, a não ser uma rodapé de uma pequena explicação da Polícia Militar, do coronel, dando a entender para as pessoas que, de fato, a polícia é criminosa, não fez questão de esclarecer. E muito pretensioso da postagem dos seus amigos achar que é um anjinho que vai brilhar no céu. Vai para o colo do capeta. E não adianta dizer para mim que é vítima da sociedade, que foi influência do local que vive, porque quantas pessoas de 12 anos já passaram pela favela e não se envolveram com o tráfico de drogas ou com a criminalidade? Hoje, quantas crianças de 12 anos tem na favela que não se envolvem em tráfico de drogas ou com o crime? Então, enquanto houver pessoas boas, que é a grande maioria nas comunidades, esse tipo de narrativa não vai colar comigo. Por isso, eu fiz questão de arrumar a reportagem da INSC e eu vou mandar para eles. Pode passar a imagem. Eu troquei adolescente por vagabundo. Vagabundo. É vagabundo. Porque estava de madrugada, 12 anos de idade, com arma na mão, com traficantes, e tem total consciência do que estava fazendo. E, mais uma vez, pode tirar a imagem, mais uma vez a gente tem que ver isso. Esse tipo de reportagem, lixo, passando a mão na cabeça de traficante, passando pano na mão de traficante e criminalizando a polícia militar. Que vergonha, NSC, que vergonha. Por que os manifestantes que fizeram lá a sua manifestação nas ruas não vão cobrar dos pais dessa criança que não tem responsabilidade alguma em deixar uma criança de 12 anos longe da sua casa com um grupo de marginal que está vendendo drogas e fazendo mal a uma pessoa que provavelmente seria assassinada amarrada em um poste? Por que esses manifestantes, esses grupos LSGBTQ, não saíram às ruas para agradecer a polícia que salvaram um casal de homossexual? Por quê? Cadê a lacração que não defende a polícia que salvou um casal de homossexual do tráfico de drogas? Enquanto eu estiver aqui com uma cadeira na Assembleia Legislativa, esse tipo de hipocrisia não vai passar por despercebido, em hipótese alguma, principalmente se tratando de criminalizar a ação da polícia que arrisca a sua vida subindo o morro onde está cheio de traficante armado, mais armado que a polícia, com armas não registradas e roubadas, muito bem armados, arriscando as suas vidas para salvar a população e ser achincalhada e criminalizada por repórteres e manifestantes e militantes que irresponsavelmente querem o fim da polícia militar. É lamentável. Obrigado, presidente. Nós temos ainda inscritos aqui, consulto novamente se agora o sinal restabeleceu, o deputado Sargento Lima e deputada Luciane Carminati. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao Partido dos Trabalhadores pelo tempo de 6 minutos. Próximo horário pertence ao PL pelo tempo de 8 minutos. Senhor presidente. Deputado Márcio Machado. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Márcio Machado.
O deputado Ivan Nats quer utilizar o horário do partido? Não, deputado. Só ia consultar se o senhor fosse usar. Se o senhor vai usar, fica à vontade. Não. Tá bom, eu vou dar um... Fica à vontade. Senhor presidente, eu quero cumprimento a Vossa Senhoria, deputado Mauro de Nadal, nobres colegas deputados. Nesse domingo, então, nós tivemos o grande dia, o Dia da Democracia. Eu acredito que é o dia de expressão máxima de liberdade de um homem, de escolher os seus representantes. Quando a gente analisa a história, nós sempre percebemos alguns tipos de representação. Na Grécia Antiga era a democracia direta, onde não era plena. Homens, a partir de 21 anos, em Atenas, poderiam votar com recursos. Mulheres não votavam, estrangeiros não votavam, escravos muito menos. Em Esparta, a partir de 30 anos. E depois vem o Império Romano, com seus principados e os imperadores. Enfim, nós tivemos vários tipos de representações. E o homem sempre lutou pela sua liberdade, pelo direito de ter a sua propriedade, o direito de ir e vir, garantindo a sua vida, porque na Idade Média a gente não tinha estabilidade. As pessoas entravam numa era da escuridão muito forte, em guerra constante. E na pós-modernidade, podemos dizer assim, na sociedade líquida, nós temos a possibilidade de um homem e um voto, que é totalmente diferente dos Estados Unidos, onde é por colegiado. Então, tem 10 pessoas, imaginamos nós, 10 delegados, 6 escolhem o representante A, os 10 votos vão para o representante A. Então, é uma democracia muito estranha. A nossa, não. A nossa é totalmente um estilo pleno da palavra. E o que nos deixa muito chateado, presidente, é que sempre nos julgam muito forte as pessoas. Mas quando a gente vai para a rua conversar com as pessoas, com os eleitores, uma parte dela se vende, quer alguma coisa em troca. E essas pessoas que se vendem por uma cesta básica, por gasolina, por qualquer coisa, elas vão votar, porque elas têm um compromisso. Elas falam isso para a gente, eu tenho um compromisso. Mas compromisso com a corrupção, com a mentira, elas têm um compromisso. Na cabeça delas estão certas. Então, a pessoa comprou o voto, ela vai lá e vota. E aquelas pessoas que podem votar e deveriam votar, não se omitem, muitas vezes. Nós tivemos aqui em Lages mais de 34 mil eleitores que não foram às urnas. Eles viraram as costas da democracia. O deputado Kennedy Nunes comentou da eleição de Joinville que mais de 111 mil eleitores não foram para as urnas, que é o eleitorado de Lages. Só que aquela pessoa que se vendeu, ela foi lá e votou. E decidiu por aquela que se omitiu, que foi para a praia, foi para o sítio, foi se divertir e não exerceu o direito conquistado a ferro e fogo. Nós sabemos que tivemos períodos no nosso país que as pessoas lutaram pelo direito de votar, não por uma questão de uma bandeira de um partido, não, uma questão de liberdade, de lutar, defender, porque eu tenho o direito de escolher o meu representante. Mas agora, se aquela pessoa que entende que nós não somos dignos de receber o voto dela, concorra. Eu sou dessa tese, concorra. Então, dentro da mesma toada do deputado Kennedy Nunes, que comentou sobre sua vontade de concorrer, meu primeiro voto eu me anulei. Isso eu confesso, nos lugares onde eu vou, porque um dia eu estava num lugar e daí estava um candidato, eu falei, paga uma cerveja. Ele pagou. E eu me enojei com aquilo. Falei, não vou votar em ninguém, isso é um absurdo. E eu percebi, depois de estudos aprofundados na história, que a humanidade ela é guiada por homens e mulheres que tiveram coragem, que saíram do senso comum e se destacaram. E são grandes líderes. E eu percebi que a gente se constrói assim. Então, dessa maneira, eu estudei lá na Univale em Itajaí, fiz ciência política. Quando decidi que eu deveria contribuir
como um vendedor de sonhos, que eu me caracterizo assim, porque eu vendo sonhos para a sociedade, de um mundo melhor, que é uma coisa intangível. Quando eu falo que eu vou fazer o meu melhor, é intangível, eu não consigo pegar. E depois que nós estamos no cargo, nós mostramos por que viemos. E daí nós fizemos o nosso melhor. Então, 34 mil pessoas deixaram de votar e aquelas pessoas, que é uma parte do eleitorado que se vende, votou e decidiu por elas. E quando a pessoa se anula ou deixa de votar, ela se omite e parece que ela não tem a capacidade de escolher o seu representante. Claro que é importante deixar claro que muitas pessoas não foram votar por medo do Covid, porque estavam doentes, mas dentro dessa régua de 34 mil eleitores, isso é uma pequena parte, eu acredito, porque muitas pessoas, depois que a gente vai conversando e tendo feedback, a pessoa estava no sítio, a pessoa foi para a praia, a pessoa estava se divertindo e não exerceu um direito conquistado a ferro e fogo, com muitas pessoas, presidente, sucumbiram para que nós pudéssemos estar aqui hoje 40 líderes, deputados, representando um poder extraordinário, que é o poder do povo, que representa o povo, esse representa o povo. O executivo representa a administração, a execução das obras, o poder legislativo, o judiciário representa as leis, né, o cumprimento das mesmas, e nós representamos o povo, as pessoas. E aqui em Lages foi algo muito atípico, porque 56 votos de diferença do primeiro para o segundo colocado, e realmente isso, sendo que esses 34 mil votos, eles são mais que o primeiro colocado recebeu. Então é algo bem interessante de se analisar e que a gente possa sempre estar buscando nos tornarmos constantemente professores, orientando as pessoas que tão importante é o voto. De um lado, nós percebemos umas fotos que estão divulgadas na internet, um senhor com 92 anos de idade foi votar. E muitas vezes um jovem com energia não vai votar, porque acredita que todo mundo é igual, que a política não sei o quê, e ele não entende que tudo é política. O ato de eu sair da minha casa é política. O ato de eu pagar um IPTU, um ato de eu ter uma velocidade determinada numa rodovia é política. Porque o homem é um animal político. Já diria Aristóteles, no seu livro Ética Nicômaco, Zoom Políticos, o homem como animal político, um ser social. Então, essa é a minha configuração e um dia importantíssimo que, infelizmente, não está tendo o seu valor devido. Muito obrigado, presidente, e obrigado ao partido também pelo horário. Próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático. Presidente. Deputado Felipe Estevão. Deputado Felipe. Vossa Excelência vai usar o horário do partido? Uma rápida palavra no horário do partido. Está com a palavra, deputado. Muito bem, hoje eu quero fazer menção ao trabalho do Conselho de Pastores. Fizemos uma moção de aplauso, tem um trabalho psicológico, um trabalho social, dos mais incríveis. Então, eu quero usar aqui a palavra para parabenizar o pastor Toninho Lalau, que está à frente do Conselho de Pastores de Criciúma, e eu tive acompanhando o trabalho que eles fazem, impactante, um trabalho que vai de encontro a famílias, né, a filhos que às vezes têm essas crises com dependência química. Fizemos uma moção de aplauso e é com muito orgulho hoje que eu quero aqui parabenizar o trabalho do Conselho de Pastores, que cresce a cada dia, tem um impacto tremendo sobre famílias daquela região e vão em áreas que nós, às vezes, como político ou qualquer outro agente público não consegue, né? Vai naquela saúde familiar, trabalha a questão emocional, psicológica, né? As igrejas têm dado um aparato muito forte, então eu deixo aqui o meu registro de respeito, meu aplauso
né, ao pastor Toninho Lalau e ao Conselho de Pastores de Criciúma, que todas as igrejas evangélicas ali têm feito um grande trabalho que tem um impacto social tremendo na sociedade. Famílias fortes fazem empresa forte, uma família forte faz uma indústria forte, faz uma cidade forte. Eles têm trabalhado muito nesta área, então deixo aqui esse registro de parabéns ao Conselho de Pastores de Criciúma, que tem feito um grande trabalho, não só pela região, mas também orado pelo nosso estado e desenvolvendo aí sempre o seu papel com maestria. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Pelo tempo de 15 minutos, fará uso da palavra o deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, prazer rever a todos novamente, depois desse período de eleição. E sei que todos nós tivemos uma missão muito grande e é um momento muito importante para Santa Catarina, porque a eleição municipal é onde a vida acontece, né? E o deputado Márcio fez a colocação da falta de interesse do eleitor nessa eleição, né, deputado Márcio? A gente se preocupa com isso, porque a eleição mais importante das nossas vidas é a eleição da cidade da gente, né? E se nessa eleição o povo não foi votar, entendemos que muita gente, talvez com a preocupação, né, sobre a pandemia, as pessoas de mais idade, mas é uma preocupação muito grande, porque nossas escolhas que determinam o nosso futuro. Se nós não escolhemos bons gestores, se nós não escolhemos pessoas idôneas que têm uma história de vida, independente do partido político, porque nós sabemos que todos os nossos partidos políticos têm, né, uma diversidade muito grande de candidatos em termos de capacidade, disso, daquilo, mas é por isso mesmo que a gente começou a fazer um trabalho de qualificação. Eu acho que todos nós temos essa missão, deputado Mauro de Nadal, procurar motivar pessoas idôneas, pessoas de bem e, acima de tudo, pessoas capazes para gerir a coisa pública, para ser uma boa vereadora, para ser um bom vereador, né, para ser um bom prefeito, uma prefeita, tem que ter todos esses ingredientes. E eu acho que chegou a hora de nós, partidos políticos, sermos protagonistas dessa mudança. Porque não dá para deixar, assim, cada um faz do seu jeito, um faz bem, o outro faz mal, uma cidade vai bem, outra vai mal. E nós ficamos conformados com isso. Não pode ser assim. E é nesse sentido que nós, o PSD de Santa Catarina, começou esse trabalho de conscientização com os nossos candidatos, né, de nós termos princípios e valores definidos. Infelizmente, a pandemia não vai permitir que a gente faça isso agora. Falo isso para todo o nosso grande time do PSD, que depois eu vou falar um pouquinho sobre a eleição, mas a gente tinha planejado de fazer um grande encontro dos eleitos de Santa Catarina do nosso partido. Com qual finalidade? Além da valorização, né, dos 42 prefeitos e prefeitas, 35 vice-prefeitos e vice-prefeitas, 366 vereadores e vereadoras eleitas, a gente... 365 vereadores, desculpe. O que nós queremos é um dia de trabalho com os novos eleitos. Isso vai acontecer assim que a pandemia, né, nos permitir, que legalmente a gente possa fazer isso de forma presencial, mas nós vamos convidar todos os nossos eleitos, com todas as nossas lideranças, para a gente fazer um dia de socialização de cases de sucesso. Quem é que está fazendo diferencial na gestão da educação infantil, do ensino médio? O que está fazendo diferente, que está sendo sucesso e que pode ser replicado em mais cidades? Na área da saúde, na desburocratização, da eficiência da máquina pública. Então, socializar cases de boa gestão pública para que a gente tenha uma uniformização pelo alto
e não por baixo na administração pública. Eu acho que aí a gente começa, enquanto partido político, enquanto instituição política, começa a fazer um serviço diferenciado para que vai dar, ao final, uma contribuição muito grande para a população de Santa Catarina. Esse é o nosso sentimento, e eu quero parabenizar todos os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas e vereadoras e vereadores eleitos em todo o estado de Santa Catarina, independente da agremiação política. Porque quando a eleição acaba, todos nós temos que nos dar a mão para fazer a boa gestão pública. E não um puxar para trás e outro para o lado, e em detrimento da sociedade. Então, nós, partidos políticos, também temos que dar esse exemplo. E nós temos aqui, quando a gente fala de cases de sucesso, nós estamos muito orgulhosos e felizes, porque 21 prefeitos ou prefeitas do PSD de Santa Catarina concorreram a essa eleição municipal na condição de reeleição, né? E dos 21, 17 foram reeleitos. E aí cidades importantes, né, como Piratuba, como Tijucas, como Braço do Norte, Ceará, Videira, com uma gestão totalmente diferenciada, que fez um salto maravilhoso, Canoinhas, que também é uma cidade de porte médio e que tem um diferencial, Campo com o jovem prefeito e o vice-prefeito Marquinhos, que revolucionaram a dinâmica da cidade e foram reeleitos, nunca tinham participado de nenhuma eleição, né? São Miguel do Oeste, o prefeito Wilson Trevisan, deixar aqui o nosso abraço, também reeleito com uma grande margem de votos. Itapema, a nossa prefeita Nilza, que é um diferencial, Itapema que está dando um salto maravilhoso, também reeleita. Rio do Sul, né, com o nosso prefeito lá, José Tomé, que tem aplicado todos os projetos do cuidado das pessoas, de qualidade de vida, tanto em saúde, educação, e é um diferencial. Então, assim nós reelegemos 17 prefeitos ou prefeitas na nossa sigla, que para nós é uma demonstração de que esse cuidado da boa gestão pública vale a pena. E é isso que a gente quer continuar fazendo, né? E nós, deputados aqui, e eu na condição de presidente do PSD de Santa Catarina, a gente provocar esse desafio, o desafio da gestão pública eficiente, da gestão pública sem discriminação político-partidária, da gestão pública que faça bem para a sociedade catarinense, para todos os nossos municípios. E é isso que a gente vem defender. Então, fica aqui, nesse dia do pós-eleição, né, o nosso registro de reconhecimento a todos os eleitos de Santa Catarina, e eu, como presidente do PSD do nosso estado, especialmente todo o nosso time do PSD. Um grande abraço a todos, e agora começa todo o nosso trabalho aqui na Assembleia, né, deputado Márcio, lhe vejo aqui na tela. Agora nós temos que tratar do nosso orçamento estadual para o próximo ano, né, que vai ser o grande foco nosso nessa reta final aqui, com certeza. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 5 minutos e 30 segundos. Consulto o deputado Altair Silva, se deseja fazer uso da palavra. E estiver disponível, presidente, gostaria de fazer uso da palavra, sim. Estava o teu nome aqui, entre parênteses, aqui, aguardando a tua disponibilidade. Muito obrigado. Primeiro, quero saudar a todos os colegas deputados e deputadas. Nós tivemos uma eleição que findou no domingo. Temos 2 cidades, Blumenau e Joinville, ainda com segundo turno, mas realmente uma eleição que foi caracterizada pelo baixo índice de votação, ou seja, muitos não foram votar, mas com a participação plena da democracia. De forma muito especial, quero agradecer a todos que foram candidatos, a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, de todos os partidos.
em especial do meu partido, os progressistas. Tivemos a oportunidade de eleger 52 prefeitos em Santa Catarina, elegemos 502, se eu não me engano, 502 vereadores em Santa Catarina, um número bastante expressivo. Tivemos a nossa participação aqui no Grande Oeste, nós elegemos 23 prefeitos no Grande Oeste de Santa Catarina, aumentando significativamente a participação nas prefeituras municipais do Grande Oeste. Agradecer a todos que participaram intensamente. A campanha municipal é aquela campanha que realmente envolve toda a população. É uma disputa bastante forte, né? Mas, passado a eleição, vamos olhar para frente, né? E vamos fazer o melhor possível para que os nossos municípios sejam bem atendidos na administração. Então, eu quero parabenizar a todos que participaram desse pleito e também fazer um registro muito importante. A governadora interina, Daniela Rainer, esteve em Chapecó na última quinta-feira com uma agenda muito produtiva. Tivemos uma reunião coordenada pelo Centro Empresarial e pela Associação Comercial Industrial de Chapecó, tratando dos grandes temas da nossa cidade, né? O contorno viário oeste, também o contorno viário leste, a questão da privatização do aeroporto municipal, da concessão pública. Tivemos também uma reunião, que eu julgo a mais importante de todas, sobre o abastecimento de água na cidade de Chapecó. Há mais de 30 anos, Chapecó é atendida pelo Lajeado São José, uma única fonte de abastecimento da cidade, com praticamente 250 mil habitantes, e, evidentemente, quando dá qualquer período de estiagem, esse reservatório fica pequeno e começa a faltar água nos bairros, é o que tem acontecido na nossa cidade. A Casan, por vários governos municipais, aqui foram feitas negociações e a Casan assumiu o compromisso de fazer investimento para sanar o abastecimento de água de Chapecó, o que não tem ocorrido nos últimos 30 anos. Não vou aqui fazer nenhuma cobrança ao atual governo, mas o fato é que a comunidade chapecoense, que tem a água concedida para a Casan, não está recebendo os devidos investimentos na proporção que a nossa cidade cresce. Naquele momento, participei, tivemos uma cobrança muito forte da governadora interina, que designou e determinou como política de governo a vinda da presidenta da Casan, a Roberta, agora para o dia de amanhã, na próxima quarta-feira, às 14 horas, para uma reunião lá no Centro Empresarial, onde que vamos dar encaminhamento em conjunto com a Casan para resolver o abastecimento da água da cidade. Evidentemente que vários esforços foram feitos, mas não conseguimos ainda atender plenamente a demanda que a cidade tem de água. E o prefeito eleito, prefeito que apoiamos na eleição, prefeito João Rodrigues, juntamente com o vice Itamar, dos progressistas, nós conquistamos uma grande vitória no último domingo. O eleitor fez uma escolha consciente e, evidentemente, que teremos também a participação do prefeito e do vice-eleito na reunião de amanhã, e nós temos uma posição bem clara. Queremos que a Casan resolva a questão do abastecimento de água, caso contrário, a próxima administração municipal terá que tomar providências, porque não há como esperar mais. A questão do abastecimento de água em Chapecó já virou uma novela mexicana de longa data, e nós precisamos finalizar ela. Por isso, essa reunião será muito importante para o futuro da nossa cidade, que é a cidade que mais cresce de Santa Catarina e que mais cresce do Oeste, e que precisa de abastecimento de água de qualidade. Estamos com uma expectativa muito positiva de lograr êxito e ter um plano de ação de imediato para que o abastecimento de água em Chapecó se normalize. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo horário pertence ao Partido Novo, pelo tempo de 5 minutos.
Consulta o Partido dos Trabalhadores se desejam usar o horário do partido. Deputado Mauro. Deputado Fabiano, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo de 5 minutos, 6 minutos. Já que não vi nenhum dos meus companheiros se inscrever, eu quero aproveitar essa oportunidade e cumprimentar a todos os deputados, a todos que nos acompanham, a todos que estão nesse momento vivenciando essa nova semana, essa nova caminhada aí que a Assembleia Legislativa pós-eleição inicia. Ao mesmo tempo, aqui também aproveitar para parabenizar todos os prefeitos, os vice-prefeitos, todos os vereadores eleitos no último domingo, desejar a eles boa sorte, muito sucesso, e dizer a toda a população, né, que as eleições terminaram às 5 da tarde, para nós que rodamos em 180 municípios e percebemos o quanto estava muito respeitosa estas eleições, quanto houve muita educação, houve muito respeito, houve muita ética. Foram poucos os lugares onde a gente ficou sabendo de histórias de perseguição, de brigas, inclusive as redes sociais, que ultimamente era palco de muitas acusações, de muitas brigas e bate-bocas. Nessas eleições se manteve uma ética, se manteve um respeito, então a sociedade toda está de parabéns. E dizer que agora é unir forças, os que ganharam, os que perderam, e trabalhar pelo bem de cada município, pelo bem da sociedade, por aquilo que precisa fazer para que se tenha harmonia, equilíbrio e muitas realizações em cada município. Mas também trazer aqui uma preocupação como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e como coordenador do grupo gestor que discute também a situação dos imigrantes em Santa Catarina, que me chamou a atenção na rodada feita nos municípios, da situação de alguns imigrantes que vieram do Haiti, que vieram da Venezuela, que vieram de vários países, né? Hoje são 59 países que têm imigrantes aqui em Santa Catarina, e que tem pessoas de outros estados que estão vindo também para Santa Catarina, e me chamou muita atenção a situação com que muitos desses estão vivendo. Muitos em situação precárias, muitas famílias passando fome, muitas famílias que estão dividindo um mesmo colchão, e, inclusive, nós queremos agora chamar esse grupo mais uma vez, chamar os representantes das igrejas, os representantes também da Secretaria Social do Estado, das Secretarias Sociais dos municípios, e nós tentar fazer um levantamento de qual é a realidade desses imigrantes em todo o território catarinense e descobrir como verdadeiramente está a situação deles. E também para a gente coletar informações de qual é a profissão destes imigrantes, porque eu encontrei médico trabalhando de servente de pedreiro, eu encontrei engenheiro trabalhando de gari, inúmeros profissionais que poderiam estar sendo aproveitados em alguns espaços em que há a necessidade, a carência, e não estão conseguindo buscar a sua área, a sua profissão, e nós também não estamos sabendo aproveitar muito do conhecimento que esses profissionais têm aí no mercado de trabalho. Então, dizer que a realidade que a gente vai encontrando, quanto mais anda em Santa Catarina, vai percebendo que tem muita coisa a se fazer, tem muito de humanidade ainda a se trabalhar, tem muito de gestão a se apontar, e nós temos muitos caminhos ainda a percorrer. Tem muitos municípios em que vivem uma situação em que o nosso povo, o nosso catarinense, também passa por necessidades. Nós enfrentamos um problema muito sério com a estiagem no oeste de Santa Catarina, e eu recebi, ninguém me contou, eu recebi de produtores de gado leiteiro, recebi as imagens dos caminhões carregando vacas de leite, vacas que ainda estavam em fase de produção, vacas que valem 3, 4, 5 mil reais e que foram vendidas para os frigoríficos, para os abatedouros, por não ter pasto, pelo preço do milho, da ração estar muito alto, e eles não conseguirem dar a volta. É triste, dói o coração, mas é uma realidade que aconteceu, e muito aqui no oeste de Santa Catarina,
em função da forte estiagem que assolou a região, que afetou o pasto, que afetou a produção e que, consequentemente, afetou os animais. Por quê? É importante a gente ressaltar que houveram muitos municípios que tiveram que partir para contratar caminhões tanque, caminhões pipa, para puxar água para a população. Houveram comunidades em que caminhões tiveram que abastecer as propriedades para ter água para os animais. E ocorre que não há tantos caminhões disponíveis no mercado para atender a demanda que se criou em um mesmo tempo em vários municípios, em várias propriedades. Então, teve muito animal também, muita propriedade, muita casa que ficou sem água, assim como muitos municípios ainda estão em racionamento. Então, nós esperamos que agora a chuva amenizou a situação, mas não resolveu ainda o problema da água, porque com toda a chuva ela ainda não mexeu com as águas. Mas que a gente sim tenha, Assembleia e Governo, algumas atitudes, algumas ações para que, em médio prazo, a gente resolva esse problema da falta d'água que a cada ciclo ela acontece, tanto o excesso de chuva quanto a falta de chuva, a cada período ele acontece no estado de Santa Catarina e a gente precisa estar prevenido para isso. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Ordem do dia. Pedido de informação 726, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do andamento do edital de licitação para elaboração do projeto de restauração da SC 155 entre os municípios de Xanxerê e Seara, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 727, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da existência de previsão para reativação da extinta Escola de Educação Fundamental 31 de Março, localizada no município de Biguaçu, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 525, autor deputado César Valduga, cumprimentando a diretora do Hospital Nossa Senhora das Dores pela passagem dos 73 anos de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 526, autor deputado Gessé Lopes, cumprimentando a Polícia Militar pelo sucesso em operação no Morro da Costeira, no salvamento de 2 pessoas que estariam amarradas em poste e seriam mortas por traficantes da região, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 527, autor deputado Gessé Lopes, manifestando repúdio à chamada de matéria da redação NSC, que vitimiza a figura de um traficante armado que teria sido morto pela Polícia Militar em ação no Morro da Costeira, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1493 a 1495. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicação 2121. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Não. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, deputado Mauro. Apenas para solicitar a gentileza de registrar minha presença. Presença registrada, deputado. Consulto algum dos senhores e senhoras deputados se desejam fazer uso da palavra em explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.